Paulino, fizemos um percurso, né, significativo no trabalho da Rosana Paulino, e aí começamos no encontro passado a discutir, tendo esse trabalho como uma das referências, o livro do Didi Huberman, que não se dedica a esse trabalho, tá? Que é o que nós vemos, o que nos olha. Não vai ser o único trabalho que nós vamos examinar a partir desse texto, né, que vai servir de referência comum para a leitura desse texto, mas é o primeiro. E no encontro passado, a ideia final que nós chegamos, que é uma ideia muito interessante, concerne primeiro, uma observação da especificidade do tipo de olhar que a arte religiosa convoca, que é alguma coisa que o Didi Huberman quer valorizar, né? Principalmente a partir do trabalho do Fra Angelico. Não sei se a Gabriela estava aqui, não estava com dor de cabeça, mas depois busca um pouco o trabalho do Fra Angelico, um trabalho que você vai gostar. E qual é a especificidade positiva que ele vê no trabalho na arte religiosa? Que a arte religiosa, para ele, não é tautológica, ou não é completamente tautológica, porque ela remete a alguma coisa que vai além da imagem. Ou seja, você não olha a imagem religiosa, né, a pintura religiosa, a escultura religiosa, por ela mesma, mas ela remete à transcendência, ao evangelho, ao imaginário religioso ao qual aquela imagem dá acesso. E o elemento negativo desse tipo de arte é esse tipo de acesso ser limitado, né? Porque remete até o evangelho, mas não passa dele, né? Remete até a dinâmica religiosa, mas não passa dele. Remete até a transcendência, mas não passa dela. Então, ele está trabalhando com uma contraposição que é bem interessante para analisar a arte contemporânea, que é uma em que se lida com um objeto que não nos olha de dentro para fora, né? Um objeto que não nos olha, porque o objeto é vazio, tautológico, segundo ele, um objeto que se fecha nele mesmo, e um outro tipo de objeto, que é um objeto que nos olha de dentro para fora, um objeto que nos interpela. E para o objeto poder nos interpelar, o objeto precisa ter uma profundidade, e essa profundidade concerne a ele remeter a algo além do que ele mesmo, né? Algo além dele mesmo. Se a gente pensa no trabalho da Rosana Paulino nesse contexto, dá para perceber que ele seria um tipo de arte contemporânea com profundidade, né? O objeto não é ele mesmo, né? O objeto remete a alguma coisa para além dele, né? Nesse sentido, ele é um objeto que nos olha de volta. Quando ele compara essa capacidade transcendente de alguns objetos com a arte religiosa e com esses objetos tautológicos, se alguma coisa ficar obscura, alguma palavra não fizer sentido, vocês me avisem, tá? Eu estou retomando coisas das aulas passadas, mas tempo de pandemia, então, quanto mais vocês apresentarem questões sonoras, melhor para mim, que escuta a voz de outras pessoas. Isso é sempre muito bom. Que é o fato de que quando você olha para a arte religiosa não tira nada de você. Ela só te dá alguma coisa. A arte tautológica também não tira nada de você. E ele está falando de alguns objetos, é isso que ele valoriza, e que podem estar presentes no contemporâneo, mas podem estar presentes também na arte moderna, ou estão presentes na arte moderna, mas também podem estar presentes na arte contemporânea,
que é um objeto que pode tirar algo de você. E esse tirar algo, para mim, pode ser interpretado como uma dinâmica agressiva, às vezes, do objeto com relação a nós. Ele é capaz de nos traumatizar, num certo sentido, né? Um impacto tão significativo que ele nos traumatiza, ao mesmo tempo em que ele nos altera, né? No sentido que, em subtraindo algo de nós, nós não somos mais os mesmos, né? Quando alguma coisa nos soma sem tirar algo de nós, sem afetar aquilo que já estava em nós, essa soma, ela só contribui, mas ela não nos altera. Percebem a diferença entre uma coisa e outra? Pensando assim num exemplo mais ordinário, que seria quando nós dizemos, eu tenho uma relação com a pessoa, mas isso não me soma nada. O que quer dizer que não me soma nada? Não me ensina nada, não me dá nada, né? E aí, isso seria um pouco arte religiosa. É bom lidar com pessoas que nos ensinam coisas. Então, sei lá, a Gabriela me ensinou a fritar um ovo. Maria Eduarda me ensinou a cuidar de cachorros carentes. O Iago me ensinou a usar arco no cabelo quando ele está muito grande. As pessoas vão me ensinando coisas. Mas percebe, eu permaneço, né? Essas coisas somam a mim, mas elas não me afetam propriamente. O que o D.D. Huberman está dizendo é que existe um tipo de arte que, ao nos olhar de dentro para fora, nos olhar de volta, ao mesmo tempo que nos dá alguma coisa, isso que ela nos dá, nos modifica. Então, a minha experiência com os cães seria tal que eu não seria mais o mesmo diante da vulnerabilidade dos cães, ou vulnerabilidade de outras existências que sofrem, né? Ao mesmo tempo, eu não me comportaria do mesmo jeito com os ovos mexidos, percebe? Né, faria uma coleção de arcos de cabelo e compraria uma série de perucas. Percebe? Alguma coisa que tivesse um impacto em mim. E, nesse sentido, isso de tirar algo concerne a essa espécie de exigibilidade de que aquilo que nos muda é negativo. Percebem? É negativo numa certa ordem. Porque nos afronta, nos interpela, nos deixa inseguros. Então, ele está dizendo que, para ele, existe um lugar especial para os objetos que, quando são vistos, ao nos olharem de volta, tiram alguma coisa de nós. Tá bem? Foi bem até aqui essa reconstrução? Eu acho que a Rosana Paulino pode ser lida nessa chave. Porque os trabalhos dela não são evidentes. Digamos que o que é mais evidente no trabalho dela é a questão da herança afro-brasileira. Do passado escravocrata do país e da persistência de uma certa ordem escravocrata no Brasil contemporâneo. Isso é o mais evidente. Mas, a partir disso, não concerne mais a uma relação de evidência da imagem, mas uma relação daquilo a que a imagem nos leva. E aí nos leva, conduzidos por essa questão da descendência afro-brasileira, mas, ao mesmo tempo, nos coloca numa espécie de pertencimento sem diferença. Ou seja, nós percebemos que aquilo que pode vir de um índice diferente de nós, somos nós mesmos, né? Percebe? Isso tira alguma coisa da gente. Tira um sentimento de
de separação. Não sei se vocês percebem nessa mesma toada. Deixa eu ver se eu reacho onde está isso. Aqui, ó, na página 34 da edição de vocês. Sem dúvida, a experiência familiar do que vemos parece, na maioria das vezes, dar ensejo a um ter. O que é familiar nos dá alguma coisa. Ao ver alguma coisa, temos, em geral, a impressão de ganhar alguma coisa. Mas o que não é familiar, o que é estranho, né? Então, para mim, o que é mais estranho no trabalho dela são aquelas imagens que remetem a uma metamorfose e a passagem do feto para os casulos, né? De tal maneira que ela faz umas crianças, uns bebês casulo. E agora que me ocorreu que os bebês casulo são bebês brancos, né? Não sei se são... Vocês lembram agora na imagem? Isso faz grande diferença, mas... Não, são bebês barro. Não são casulo, eles são feitos de barro. Mas tem uns que são feitos de plástico, eu acho. Eu vi na internet. Então, isso que é estranho, aí voltamos ao texto. Mas a modalidade do visível torna-se inelutável, ou seja, votada a uma questão de ser. Quando ver é sentir, que algo inelutavelmente nos escapa, isto é, quando ver é perder. Então, significa que a imagem nos tira alguma coisa, em que ver é perder. É quando sentimos que algo é inelutável, nos escapa. Tem algo sobre a mortalidade, algo sobre o sofrimento, algo sobre a tortura, no certo sentido, que nos escapa, né? Para mim, uma imagem que cala muito fundo, já falei sobre ela, já falei sobre ela no encontro passado algumas vezes, que é a imagem dos comedores de terra, né? Da negra comedora de terra, com uma coisa na boca que impede que ela coma a terra, e essa imagem sendo uma espécie de autorretrato do artista, né? Tem alguma coisa de inelutável que me escapa, né? Como ela pode perceber a existência tão dura assim? Percebe? E, ao mesmo tempo, parece que a existência pode ser tão dura assim. Percebem o inelutável para mim? Isso me tira alguma coisa. Tem um certo lugar de compreender uma certa normalidade, uma certa habitualidade da experiência, da vida comum, que, para mim, se torna chacoalhada, né? Então, toda vez que eu penso nessa imagem, parece que eu perco alguma coisa. Mas perder não no sentido de ganhar ou ter, mas no sentido de realizar alguma coisa que é inelutável. Eu não consigo me desviar dela. Fez sentido para vocês até aqui? Então tá. Então vamos para o capítulo o evitamento do vazio. Crença ou tautologia? O que mais incomoda o Judith Huberman é o que ele chama, que também se chamavam, de minimalismo. O minimalismo norte-americano. Esse minimalismo, ele tem uma, digamos assim, uma trajetória, né? Ele não vem do nada. E, ao mesmo tempo, esse minimalismo também caracteriza uma passagem, uma maneira de passagem ao contemporâneo, tá? E para o Didi Huberman, o minimalismo valoriza uma certa postura estética tautológica, em que os objetos
se encerram neles mesmos. Tá? Qual é a trajetória do minimalismo? E como essa trajetória pode ser uma passagem ao contemporâneo também? Essa seria talvez uma das questões para a aula de hoje. Eu disse a vocês, nos primeiros encontros, em duas passagens ao contemporâneo. E o que significa passagem ao contemporâneo? A passagem, a transfiguração do lugar comum, como diz o Danto. A passagem para o momento em que objetos comuns passam a poder se tornar obras de arte. Tá? Então, que a lição, né? A Gabriela me mandou uma matéria legal de uma faxineira que foi limpar o Museu de Arte Contemporânea e jogou tudo fora. Porque ela achou que tudo era porcaria. E não tem nada mais contemporâneo do que isso, porque ao mesmo tempo que tudo é porcaria, tudo pode ser arte contemporânea, pode ser um objeto de arte importante. Né? Então não há uma diferença ontológica entre a porcaria e a não porcaria. Né? Evidentemente que dificilmente nós confundiríamos um trabalho da Rosana Paulino com porcaria, isso é elaborado, são desenhos, mas se fosse ler lá uma boneca de plástico sozinha, solta, sem contexto, pode ser que essa faxineira jogasse fora também, sem saber que essa boneca faz parte de um trabalho mais complexo, né? Por que não? E eu disse a vocês que há duas maiores passagens para o contemporâneo, e eu caracterizei com uma série de exemplos. Uma passagem francesa, que passa pelo Dada, pelo dadaísmo, pelo surrealismo, e pela obra do Marcel Duchamp, que faz essa passagem pelo Dada, pelo surrealismo, e se transforma num expoente próprio. E com esse gesto artístico mais irônico, sarcástico do Marcel Duchamp, e que, ao mesmo tempo, marca da genialidade dele, e que está diretamente ligado aos trocadilhos. Lembram daqueles discos que eu mostrei a vocês, do Anemic Cinema? Cheio de trocadilhos, de palavras? Lembram daquela Mona Lisa, com algumas letras na frente, que você lê e dá o som em francês, de ela tem fogo no cu? Né? Esse tipo de sarcasmo está diretamente presente no tipo de transfiguração do lugar comum que ele oferece. Tá? E aí concerne a pegar o mictório, o secador de garrafas, rodas de bicicleta, uma série de artefatos ordinários e transformá-los em obra de arte, evidentemente que com contexto. Né? E depois até mesmo criar uma espécie de mitologia própria. Eu mostrei para vocês as boates, né? aquelas maletas, em que ele faz uma grande pequena mitologia com vários objetinhos desse e outras obras dele, até o Grande Vidro, que é uma das maiores obras dele, talvez a maior obra dele, que influencia muito o pensamento do Deleuze, por exemplo, a coisa das máquinas, as máquinas desejantes, a ideia do Champiana, e o Deleuze vai atrás disso depois. De que isso é uma passagem para o contemporâneo a partir do sardonismo, da ironia, do trocadilho. Né? Se vocês vão na psicanálise lacaniana, que é a psicanálise que se desenvolve nos anos 40, nos 50, nos 60, vocês vão ver que é uma psicanálise até meio chata, de tão valorizadora do trocadilho, dos atos falhos ligados a mudar uma letra, né? Mudar uma letra e dizer outra coisa. Querer dizer uma coisa e dizer algo meio erótico, algo pesado, né? A psicanálise do Lacan é repleta desses exemplos. Até um certo divertimento meio trocadilhesco demais, que gera um certo cansaço acerca do sarcasmo excessivo em torno do trocadilho. Né? Mas, no fim das contas, é uma passagem
consolidada para o comum, né? Ou seja, a obra de arte quer ser muito empinada, quer ser muito aristocrática, ela quer ser muito diferenciada das coisas comuns, mas não tem nenhuma grande especialidade na obra de arte que não haja nesse dedal aqui, percebe? No meu peso de papel. E eu sou capaz de construir uma circulação de valores em torno desse peso de papel que torna esse peso de papel tão problemático do ponto de vista da existência dele, da relação dele com outras coisas, que é uma obra de arte maior que Rafael Sanzio. Percebem a ironia se tornando séria? Então, o sardonismo, ele abre um espaço, e esse espaço aberto pelo sardonismo faz com que o sardonismo também seja uma via de interrogação, reflexão. Talvez o mais jocoso seja a merda de artista, né? A merda de artista nem é um ready-made, porque demandou que um artista fizesse a sua devida merda dentro de um potinho, fechasse, tem uma operação, né? Tem um fazer artístico. Tanto que uma das palavras, se vocês quiserem, se quiserem ser insuportavelmente trocadilhescos, como Lacan gostava, vocês vão lembrar que dos sinônimos de fazer número 2 é obrar, né? Ou seja, a Gabriela já não reconheceu esse sinônimo, mas cá está a língua portuguesa e é uma obrada. Obrar também pode ser fazer merda de artista. Então, a partir desse sarcasmo, o que torna esse sarcasmo passível de interpelar os valores comuns, e até mesmo o mundo da arte, faz com que questões de natureza filosófica apareçam disso, que é um ânimo meio picaresco, né? Pitoresco, picaresco, sardônico, irônico, percebem? Uma outra via, que eu comentei a vocês, de passagem ao contemporâneo, é a via que passa pelo trabalho do Andy Warhol, tá? E que vai se tocar, de alguma maneira, com alguns elementos que se percebem no minimalismo. E a via do Andy Warhol é uma via, digamos assim, quase que pós-industrial. Porque o mictório é industrial. Miojo é tão industrial que é mais do que industrial, percebem? Você fazer tampas de bueiro, vocês reparam que tampas de bueiro quase todas têm feitos na indústria brasileira. Mas não se faz mais tampa de bueiro na indústria brasileira. Ou seja, já houve um tempo em que a indústria brasileira fazia tampas de bueiro. Percebe? Isso é industrial. Tem a ver com uma certa modificação da matéria em função das necessidades básicas. Miojo, fandangos. Eu deixo o biscoito goiabinha num lugar especial, porque o biscoito goiabinha tem a ver com a própria civilização. Mas miojo e fandangos está longe da necessidade básica, percebe? Não tem nenhum afeto ligado a isso, não tem nada, nenhuma facilitação da vida. É até uma antecipação da morte, num certo sentido, porque é de baixa qualidade. Então, a passagem ao comum do Andy Warhol é uma passagem ao ultra comum. E, mais uma vez, invocando os trocadilhos, o ultra comum dos ultraprocessados. Então, até mesmo aquela lata de salsicha, cuja carne é indeterminada e o processo é completamente mecanizado, não tem nenhuma pessoa operando a máquina, pode ser um modo de racionalidade artística. Pode ser entendido, pode ser capturado, num certo sentido, como um modo de viabilização da racionalidade artística. Então, se fazem uma festa danada em torno do Red Bull, por que não fazemos uma festa danada em torno do Red Bull feito pelo artista? Ou seja, que não é pura e simplesmente um instrumento de uma sociedade ultraprocessada,
mas é um instrumento de uma sociedade ultraprocessada que pensa a si própria e se coloca em questão. Então não tem nada mais interpelador do Red Bull do que um Red Bull que não é Red Bull, mas que é exatamente igual ao Red Bull. E o Andy Warhol é essa figura híbrida. Ao mesmo tempo em que ele é uma figura de massa, ao mesmo tempo em que ele surfa no ultraprocessamento, ao mesmo tempo em que ele tem uma certa superficialidade, diferente do Duchamp, que é todo complexo, né, todo cheio de conceitos. Ao mesmo tempo que ele surfa na cultura popular, ele tem essa força de espelhar a cultura popular a ponto de torná-la meio que sem sentido, né? Em torno de si própria. Então, Marilyn Monroe multiplicada a milhões de imagens de Marilyn Monroe. Percebem? Ah, vocês gostam de cultuar a imagem da loura? Então, vamos transformar a loura num calendário mais comum de todos. Então, a outra passagem ao lugar comum, que, pensando em termos sociológicos, concerne a uma aceleração do capitalismo que não está presente na obra do Marcel Duchamp ainda, né? Mas ambos são, como diria o Danto, muito embora ele não aceite essa tese nesses termos, transfigurações do lugar comum que fazem com que objetos comuns, sem nenhuma grande alteração ontológica, possam ser obras de arte. Uma terceira via para o contemporâneo, e é uma via que eu deixei para depois, porque é uma via mais complicada, me parece, mas ao mesmo tempo também muito fascinante, concerne a simplificação, um certo minimalismo acerca dos elementos da experiência. O primeiro expoente desse tipo de vontade, né, de mínimo, concerne ao nascimento da arte abstrata. Tá? O que significa isso? Significa que a arte, até meados do começo do século XX, era sempre figurativa, mesmo quando ela deformava, ela figurava alguma coisa, ou seja, copiava a natureza, copiava o que existe, de certa maneira. E a partir do advento da arte figurativa, da arte abstrata, começou a existir a possibilidade de fazer obras de arte que aparentemente não imitam nada. Ou se imitam alguma coisa, imitam um mínimo que não é evidente, digamos assim. Tá? Em torno da arte abstrata, uma série de discursos maravilhosos, místicos surgiram, né? Mas eu não vou entrar nesses discursos, eu vou entrar numa narrativa historiográfica mais pictórica, né? A primeira grande obra de arte abstrata é essa aqui. Um conjunto de obras desse senhor chamado Kazimierz Malevich, e o trabalho é esse aqui, vou mostrar para vocês, tá? Uma guia. É o quadrado negro sobre fundo branco. 1915. Ele faz uma série de variações desse quadro, né? Tem quadrado branco sobre fundo branco, cruzes negras sobre fundo branco, círculos negros sobre fundo branco. Há uma sala famosa com obras do Malevich, então você vai vendo várias peças diferentes, pretas sobre o branco, e algumas variações do branco sobre o branco, ou seja, um branco menos intenso sobre um branco mais intenso, mais alvo.
E isso gera, primeiro, recepção nenhuma, porque se tem uma recepção, um pouco como se tem com relação ao mictório e a lata de sopa, de que, para o senso comum, isso parece qualquer coisa, né? É como se fosse uma obra de arte pronta, né? Curiosamente, tem um romance satírico, não estou dizendo que o Quadrado Preto sobre Fundo Branco seja uma via de entrada no contemporâneo com elementos satíricos, não é isso. Mas existe um romance satírico do século XVIII chamado, o título certinho, A Vida e as Opiniões, do cavaleiro Tristan Shandy, feitas por um autor, escritas por um autor chamado Lawrence Stern, e eu não vou conseguir tirar aqui porque vai dar um trabalho danado. Deixa eu ver se eu acho na internet. Fechar a janela, eu vou procurar numa outra, tá? Só um instantinho. Em que ele, no meio do romance, o romance dele é um romance inovador do século XVIII, porque é um romance primeiro, com um ânimo satírico muito intenso e ao mesmo tempo, com o uso de sinais gráficos, né? Tem uma percepção meio alinear da trajetória do romance, né? Tem alguns momentos de romance dentro do romance, mas isso já é relativamente mais antigo. Mas o uso de sinais gráficos também dentro do romance. E um dos sinais gráficos que nos concernem, que são mais interessantes, é esse aqui. Vou mostrar para vocês. Tem versões diferentes, né? Essa está parecendo mais um retângulo. Está mais próximo de um quadrado. Mas ele fala sobre um religioso, que é o Yorick, e esse Yorick morre, e ele vai mostrar, ao invés de falar da morte do Yorick, ele mostra a morte do Yorick. E essa morte ele usa simplesmente esse sinal, que é um quadrado negro, sobre o fundo branco, no fim das contas. Isso aqui é bem... Não, deixa eu voltar. Essa aqui fizeram uma versão muito sólida, né? Que é um quadrado negro sobre fundo branco. E no fim das contas, associando ou não associando ao quadrado negro sobre fundo branco do Malevich, tem uma espécie de consolidação e, ao mesmo tempo, densificação de todos os sentidos numa coisa só. Então é como se... Como é que você mostra a morte? Você mostra a morte mostrando tudo ao mesmo tempo. E tudo ao mesmo tempo é nada ao mesmo tempo. Percebem? Ou seja, você mostra a ausência de tudo, que é uma espécie de presença absoluta de tudo. Ou alguma coisa negra, chapada e negra. Agora, isso que vocês olham no Lawrence Stern, no Tristan Shandy do Lawrence Stern, que é um romancista irlandês, né? Ele está próximo ali do esclarecimento escocês.
Então, está próximo do Hume, está próximo do Adam Smith, está próximo desse amálgama cultural, que também está próximo do Jonathan Swift, das Viagens de Gulliver, né? Mas, do ponto de vista gráfico, visual, não das teses, mas do uso da gráfica, da visualidade, o Lawrence Stern é o mais genial de todos. E essa genialidade dele deriva de alguma coisa muito próxima à genialidade do Duchamp e do Andy Warhol, que é uma genialidade ligada a um certo gesto arbitrário, num contexto em que esse gesto arbitrário possui alguma possibilidade de se inscrever. Percebem? Não é arbitrariedade pela arbitrariedade num contexto em que ela vai ser completamente ignorada, né? Mas é um momento em que algo completamente estranho, como voltando ao contexto das observações do Didi Obermann, algo completamente estranho, quando feito numa certa circunstância histórica, né? Não uma circunstância situacional, mas uma circunstância histórica, nos tira alguma coisa. Porque, a partir de então, nós começamos a achar que sinais gráficos podem fazer parte do romance. Percebem? Podem fazer parte da narrativa. Mas o Lawrence Stern, no Tristan Shandy, ainda não é um quadro abstrato. Porque ele está representando a morte. E está representando de maneira crível a morte. Malevich, no Quadrado Negro sobre Fundo Branco, não está... ele não prepara a narrativa, como faz o Lawrence, para representar a morte. Ele mostra o quadrado preto sobre fundo branco, que pode ser a morte, mas pode ser qualquer coisa. E o mais que ele pode ser, e é nisso que vai iniciar uma trajetória que, levada ao excesso, incomoda Didi Obermann, no máximo que ele pode ser simplesmente um quadrado negro sobre fundo branco. Percebem? Vocês lembram que ele disse que tem um temor com relação à tautologia? Por quê? Porque a tautologia, ela é o que ela é. E um quadrado negro sobre fundo branco pode ser simplesmente um quadrado negro sobre fundo branco. A grande questão é, quando um quadrado negro sobre fundo branco é um quadrado negro sobre fundo branco, é pouca coisa? É muita coisa? O Didi Obermann não vai atacar o suprematismo. O suprematismo é o nome do movimento estético do qual Malevich, Kandinsky e outros russos fazem parte. Que são um movimento artístico ligado às vanguardas russas. Tá? E essas vanguardas russas são as vanguardas que, do ponto de vista criativo, vão dar origem à Revolução Russa, do ponto de vista político. Né? Depois essas vanguardas russas são reprimidas, afastadas, e a arte associada à Revolução Russa passa a ser uma arte figurativa que contempla os grandes feitos soviéticos. Passam a ser bustos de Lenin, bustos de Stalin, bustos de mulheres trabalhadoras, bustos de trabalhadores, foices, martelos. Mas o começo da representação artística, da movimentação artística russa, concerne a obras de arte em que a referência não é imediata, não é evidente. Ou seja, obras de arte que tematizam uma abstração. Um segundo movimento europeu fortemente ligado à abstração teve ligado à Bauhaus, que é uma instituição estética artística russa, alemã, profundamente ligada primeiro à vanguarda, né, a ideia de fazer uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo que se defendeu bastante, vinculando essa coisa diferente a uma certa funcionalidade. Então, criar objetos que pudessem ser utilizados, criar uma versão de arquitetura que pudesse ser viabilizada,
ao mesmo tempo que ligada a um certo imaginário estético abstrato, né? A figura maior desse movimento talvez seja o Walter Gropius. E, curiosamente, eles estão ali, eles começam o trabalho deles antes da virada hitlerista na Alemanha. Quando Hitler assume o poder na Alemanha, eles são reprimidos e precisam fugir, né? Precisam sair de lá e vão para a Suíça, depois vão para os Estados Unidos, e aí viram uma outra coisa, mas continuam parte desse ideário ligado a uma vanguarda com possibilidade de invenção de objetos que sejam funcionais. Tá? Mas, curiosamente, os totalitarismos do século XX, de maneira geral, tanto o russo quanto o alemão, com ideologias diferentes, reprimiram a abstração, curiosamente. A abstração, ou... Vou falar só da abstração. A abstração entendida como uma espécie de desvio, né? Uma espécie de perversão, uma vez que a arte saudável, crível e útil, ela representa a natureza e, ao mesmo tempo, monta na representação da natureza a valorização de ideais. Então, a abstração como um movimento estético estranho é perseguido pelos soviéticos e é perseguido pelos nazistas, né? O que faz com que algum interesse ela tenha, né? Já que ela é perseguida por tanta gente horrenda, o que ela tem de tão bom, né? Que possa ser perseguida por pessoas, por grupos sociais tão terríveis, né? Então, Malevich, ele produz uma revolução estética, habilitando objetos abstratos como obras de arte. E uma das maneiras de ler um objeto abstrato como obra de arte, numa abstração geométrica, concerne a tomá-la pelo que ela é, né? Evidentemente que se pode ter uma visada simbolista com relação a ela, como faz o Lawrence Stern no Tristan Shand, né? Em que um quadrado negro simboliza a morte. Então, o quadrado negro sob fundo branco do Malevich pode simbolizar alguma coisa, mas o mais dele, onde ele é esteticamente mais audacioso, não é simbolizando nada, é sendo ele mesmo, sendo talvez a consolidação de todos os sentidos, ou seja, um quadrado negro sob fundo branco. Percebem? Nisso, num certo sentido, essa arte abstrata fica órfã na Europa, né, porque Hitler domina a Europa inteira e mata todo mundo. Os que sobrevivem vão para os Estados Unidos, e aparecem, digamos assim, herdeiros estéticos do Malevich, e, ao mesmo tempo, desenvolvimentos mais audaciosos no que diz respeito ao caminho que ele abriu, né? Seguindo ainda esse desenvolvimento, um outro trabalho muito importante de alguém que ainda que tem o seu fazer ainda nessa Rússia das vanguardas, é esse homem aqui chamado Alexander Rodchenko. Vou mostrar a vocês. Digamos que assim, a página da busca, né? Mas vocês reparam que a forma geométrica está harmonizada com fotografia, com colagem, com configuração, né? Isso, do ponto de vista da analogia, já está mais próximo
também da arte que se faz na Europa continental, com Picasso, com Braque, né, que fazem colagens, que misturam abstração com fotografia, com recortes de jornal. Percebe? Eles estão ocupando o lugar comum, estão diminuindo a distância entre arte e propaganda, marketing, né? Estão levando ao âmbito do comum uma tipografia mais elegante, estão levando para os livros, né, uma complexidade estética maior, estão levando para a comunicação do Estado com a população também uma sofisticação estética maior. Mas o elemento mais audacioso, inevitavelmente, está do lado do Malevich, né, do uso da abstração pura e simples, sem uso, sem nenhuma figura, né, sem nenhum tipo de representação. Ou se representando alguma coisa, representando algo que não é evidente. Tá bem até aqui? Então, Malevich e Rodchenko podem ser entendidos como acumulando esses elementos que a Bauhaus, na Alemanha, vai desenvolver para a arquitetura, para os móveis, para as canequinhas, né? Eles já abrem uma espécie de caixa de Pandora, se não para a total transfiguração do lugar comum, uma certa ocupação artística do lugar comum, né? Então, uma coisa é transformar uma caneca em obra de arte. Outra coisa é fazer uma caneca que tenha a representação de uma obra de arte, percebem? Uma coisa é a audácia, dentro já do contemporâneo, transformar uma caneca ordinária em obra de arte. Outra coisa é você ir no MoMA, ir em algum museu, ir no MAC, e comprar uma caneca com a representação de uma obra ali dentro. São coisas diferentes, né? Uma tem a ousadia de competir na ontologia das obras de arte, a outra não. A outra faz a lembrança de uma obra de arte, representa uma obra de arte. Por sinal, se vocês quiserem me dar uma caneca com quadrado negro, eu ia adorar. Porque eu não tenho, eu só tenho caneca sem quadrado negro. Eu ia adorar, se vocês quisessem fazer uma para mim. Nos Estados Unidos, nós começamos a ter essas figuras que incomodam e que vão aparecer bastante no trabalho do Didi Huberman, como trabalhos estéticos próprios e próximos dessa tautologia. Acho que um deles é esse aqui, trabalho do Robert Riemann, que é um trabalho que eu julgo genial, e que é basicamente variação abstrata do branco com branco. Claro que tem muito mais do que isso, mas... percebe? Quando se interpela conceitualmente o trabalho, a resposta que se obtém o que é isso? Você pode dar uma resposta simbólica, mas o que é de mais audacioso no trabalho não é a resposta simbólica, é a resposta concreta. Tinta branca sobre tela branca. E numa direção mais próxima do próprio Malevich, o trabalho desse senhor aqui, Adi Reinhard. Deixa eu ver trabalhos com preto. Com cores sólidas, que permite, né, uma elegância estética
muito forte, ao mesmo tempo em que gera uma espécie de sensação de que é isso e acabou, né? Você fez esse trabalho e onde você vai depois disso, né? Vai reproduzindo quadros, não são reproduções industriais, mas são reproduções do ponto de vista da mecânica de fazer, né? E para onde se vai artisticamente depois disso? Uma figura que faz parte ainda desse contexto, mas leva o abstrato para um âmbito, digamos assim, mais livre, não geométrico, porque a geometria acaba sendo uma espécie de, de restrição, né, imaginativa, é esse senhor aqui, Jackson Pollock. O nosso Man tinha um ou dois Jackson Pollocks, mas não tem mais, vendeu. Estava com um monte de dívidas e ganhou de presente, né? Presente norte-americano, não lembro qual. Mas estava cheio de dívidas, vendeu e agora está com caixa muito mais tranquilo. Mas você pergunta, o que é o Jackson Pollock? O Pollock fazia essa técnica chamada dripping, que ele mergulhava o pincel, um pedaço de madeira na tinta e deixava que gotejasse sobre a tela. Aí você pergunta, o que é? No caso do Pollock, essa resposta pode assumir essa pergunta pode assumir uma resposta expressiva, né? Não simbólica, mas expressiva, expressionista. É angústia, é confusão, é velocidade, né? Mas, ao mesmo tempo, também leva a uma resposta com menos elementos expressivos, que seria muita tinta sobre a tela. Percebe? Não tem muita ilusão, ou, de repente, não tem ilusão nenhuma. O fato de que é plano, né? Não tem ninguém na frente de ninguém, né? Não tem ponto de fuga, né? Não tem profundidade. Então, é tudo plano. Mostra a planaridade, né? É claro que a pintura é sempre plana, mas mostra a planaridade. E, ao mesmo tempo, tem uma relação intensa com uma espécie de literalidade, de que é tinta. No caso do Pollock, uma vez que essas tintas elas servem de essas formas, né? Elas servem de maneira mais explícita de transporte para sentimentos, emoções, talvez a dinâmica tautológica que o Didier Huberman tenta denunciar não seja tão presente. Mas porque existe, digamos assim, o transporte ao mundo de emoções, né? A partir das cores. Mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de defini-lo pura e simplesmente como tinta sobre a tela é muito forte, né? O que é um Pollock? É tinta sobre a tela. É claro que um Rembrandt também é tinta sobre a tela, mas uma vez que o Rembrandt tem figuras, e essas figuras têm ilusões, essas ilusões têm profundidades, e essas profundidades trazem consigo também índices e símbolos de imagens historicamente circunscritas, a última resposta que se encontra é tinta sobre a tela. A primeira resposta que se encontra é o que representa. Percebe? Até mesmo a fala sobre a técnica pela qual o trabalho foi pintado se torna secundária. O que é maior é uma espécie de não interferência dos elementos técnicos na imagem que é representada, né? Aqui não, aqui a técnica fala muito alto. E é justamente por isso que é muito fácil responder, é tinta, né? Tinta sobre tinta. O Brasil foi como eu posso dizer, foi abundante
em arte geométrica, tá? Até hoje ainda, boa parte do aquecimento do mercado de arte no Brasil se deve à venda de obras geométricas, abstracionismo geométrico, feito nos últimos 40, 50 anos. Uma levada que, via de regra, associada ao nome do começo do trabalho do Hélio Oiticica, por exemplo. Né? Mas, ao mesmo tempo, o Brasil tem um movimento intelectual talvez um dos movimentos estéticos mais consistentes que nós tivemos, associado ao nome dos irmãos Campos e do Décio Pignatari, que é o concretismo, também uma espécie de abstracionismo geométrico, que se apresenta na poesia, que se apresenta nas artes visuais. Já no imaginário mais carioca, mais ligado a um crítico de arte que morou no Rio de Janeiro, não nasceu aqui, mas viveu a vida inteira dele aqui, que é o Mário Pedrosa, o movimento neoconcreto, em que as obras geométricas começam a ir numa direção um pouco mais sentimentalizada, né? Ou seja, são objetos geométricos, mas consegue perceber uma espécie de felicidade geométrica, uma espécie de animação geométrica, uma espécie de calor geométrico, né? Porque as figuras não são simplesmente uniformes, né? Elas sofrem variações diferentes. No caso das vanguardas russas, a possibilidade de uma certa felicidade geométrica ela é tão grande quanto a possibilidade depois, se não me engano, na Alemanha, influenciado por Malevich, de um balé de figuras geométricas, percebem? No Brasil também se chegou a fazer alguns experimentos nesse sentido, né, de figuras geométricas dançantes, né? Mas, concluindo meu argumento, esse minimalismo pictural, permitindo, com relação à obra de arte, a possibilidade de lê-la como sendo algo nela mesma, permitiu uma passagem, digamos assim, um pouco mais complexa, porque pictórica, né, ligada às cores. Pictórica quer dizer isso, né, ligada às cores, para o comum, percebem? Então, nesse tipo de minimalização da pintura, a pintura vai se tornando cada vez mais elegante, cada vez mais reduzida em elementos, que ela começa a se tornar aquilo que ela é. Ou seja, tinta e plano. Cada vez mais a dinâmica objetal da pintura vai ficando explícita, né? E o que é uma tela, que não um objeto dentre objetos? Percebem? Ou seja, essa virada geométrica que começa no começo do século XX, chegando à potencialização geométrica nos Estados Unidos, com o Robert Riemann, o Reinhard e outras pessoas, e outras figuras que vão aparecer aqui no argumento do Champ, vão criando uma espécie de literalismo da obra de arte que permite uma passagem aos objetos comuns. Talvez a passagem aos objetos comuns que eu mais gosto é essa aqui. Deixa eu ver se eu acho uma... esqueci o nome dele agora. Não gosto tanto dele assim, né? Pelos beirados. Ah, vou dizer que eu lembrei, mas na verdade eu achei, tá? Ih, gente, lembrei. Esse é um artista que faz muito a minha cabeça,
mostrar para vocês. Que é o Joseph Kosuth. Conseguem perceber uma espécie de mescla entre uma simplificação malevitiana e uma ocupação do lugar comum. Ó, aqui tem até uma brincadeira com o Bernie Sanders na posse presidencial, ele sentado na cadeirinha, que estava com freio. Então, o que é? Uma cadeira. E o que é isso? É tinta sobre o plano. Aí, esse papelzinho aqui, ver se dá para ver maior. É o que é? A definição de cadeira. No dicionário. Consigo aumentar. Vocês estão vendo, gente? Sim. Não dá para aumentar. Sim. Então acredita em mim, tem uma definição de cadeira aqui. Deixa eu ver se eu acho uma maior. Uma definição em inglês de cadeira. E aqui agora travou. A seat with a back and often arms, usually for a person, a seat of office or authority, or office itself, the person occupying the seat of or office. The chairman of a meeting. Né? O chairman of a meeting é um chair. A sedan chair. A chaise set. A metal block or clutch to support and secure a rail in a railroad. Não mais do que isso. Evidentemente que as implicações são muito maiores do que essa, mas isso vai na direção daquilo que o Didier Millman começa a caracterizar de maneira negativa, que é uma espécie de tautologia. Né? Percebem? Então, nesse sentido, eu quis mostrar para vocês, além da passagem ao contemporâneo por Duchamp e por Andy Warhol, uma passagem ao contemporâneo que demanda uma série de abstracionistas diferentes, e principalmente abstracionistas geométricos diferentes, que vão, num processo de aprofundamento da minimalização da obra de arte, enquanto o que representando a si próprio, ao representar a si própria, se tornar um objeto comum. Percebem? Então, no fim das contas, uma chaleira, um copo e uma tela não fazem muita diferença se a tela nada mais é do que tinta no papel. Percebem? Então, uma espécie de redução do significado das telas, da pintura, né, das obras de arte como representação, uma diminuição do significado. Isso não quer dizer que não haja uma expansão do significado em outro âmbito, mas uma diminuição do significado de tal forma que o que nós lidamos é o objeto comum. O que Duchamp faz? Duchamp leva um objeto comum para a arte. O que Andy Warhol faz? Simula um objeto comum, transformando num objeto artístico. O que essa designação minimalista, que poderia começar com Malevich e que chega até os nossos tempos, poderia fazer? Transforma a própria arte em comum. Não leva o comum à arte. Comuniza a arte. E como faz isso? Minimalizando os elementos. Perceberam? Ficou claro para vocês a ideia de que o contemporâneo tem vias de entrada diferentes e que uma dessas vias é um certo minimalismo?
Ou não fez sentido na cabeça de vocês? Essa é aquela hora que vocês precisam falar comigo. Fez sim, fez sentido. Acho que sim. Tá bom. Então a gente pode voltar para o texto. Tá? Uma das figuras... antes de voltar para o texto, uma das figuras que incomodam bastante de Dilberman, no que diz respeito ao minimalismo, esse sujeito aqui, que é um dos contemporâneos do Andy Warhol. E, ao mesmo tempo, incomoda muito a ele, vocês vão perceber no texto, se vocês estão lendo, os relatos, né? Esse sujeito aqui, Jasper Jones. Entendi com vocês, pra vocês verem alguma coisa dele. Talvez o trabalho dele que seja mais conhecido seja esse, as bandeiras. É um artista norte-americano, dá para perceber, né? Talvez o que incomode o Dilberman, mais do que propriamente as obras de arte minimalistas, seja a produção discursiva dos artistas minimalistas sobre os próprios trabalhos. Né? Vocês vão ver nas obras de rodapé alguns momentos em que ele cita não os trabalhos, mas cita o que os artistas disseram sobre os trabalhos. E os artistas dizem sobre os trabalhos que os trabalhos são tinta. O Donald Judd, exatamente. Deixa eu mostrar para vocês também uma página do Donald Judd. Aí você pergunta para ele, o que é isso? Ele vai dizer, é um sólido geométrico, com cor. Então, é como se, ao olhar para esse trabalho, seja lá qualquer trabalho do Donald Judd, o trabalho não olhasse de volta na concepção do Didi Oberman. Porque não tem efeito de transcendência no trabalho. O que significa isso? O trabalho não nos leva a um outro lugar. Nós ficamos ali, da maneira como ele explica. Isso quer dizer que o trabalho nem nos entrega alguma coisa, nem nos tira nada. Está fazendo sentido no argumento que nós vimos no texto? Uma vez que não há figura religiosa, o trabalho não nos leva ao mundo da transcendência. Uma vez que não há uma figura, o trabalho não nos leva para o mundo representado por aquela figura. Uma vez que é representação geométrica, não há o elemento de estranheza, não há o elemento de interpelação estranha, visual, o trabalho não nos dá nada, ao mesmo tempo que o trabalho não nos tira nada, na maneira como ele está explicando. Perceberam? Fez sentido para vocês? Fez sim. Então tá. Então, uma das maneiras pelas quais o contemporâneo também se desenvolve concerne ao uso, digamos assim, literal, o quão literal possível, uma minimalização literal da pintura, né? De tal maneira que a pintura e da escultura, se tornando idênticas a si próprias, se tornam objetos comuns, objetos ordinários. Percebem? Então não faz muita diferença entre o trabalho do Donald Judd e um quadrado da Tok Stock.
né? Vocês vão numa loja qualquer de móveis, ou vocês sei lá, vão no Saara e vocês vão ver muitos ornamentos de casa muito semelhantes a isso. Percebem? Ou seja, há uma tal minimalização dos elementos e do sentido da obra de arte que a obra de arte se torna um objeto entre outros. Esse é o ponto. O Iaco está falando aqui, mas essa é uma das exigências da arte, perda de toda especificidade, que ele critica. É da arte do Judd. Ele fala de 5 exigências, né? Pode falar. Não, você está falando, você chega na Tokstok e acha um objeto, porque uma das exigências do Judd é essa, a perda de toda especificidade do objeto, né? Ah, sim. Exatamente. Então, o que eu quero mostrar a vocês é que o pictorialismo e o minimalismo dentro do pictorialismo é uma entrada, digamos assim, mais complexa no contemporâneo, porque ela é menos evidente. E quando eu transformo um mictório ou uma lata de sopa em obra de arte, que o mundo comum se tornou potencialmente artístico, é evidente. Na presença, nessa minimalização das obras de arte tradicionais, a partir da sua redução de elementos, ela se torna um objeto comum, mas por uma via, digamos assim, menos evidente. O que faz com que obras de arte possam ser impressas, possam ser feitas de maneira industrial, como se fossem latas de sopa, como se fossem mictórios, percebem? Então, qual é a dificuldade de imprimir telas com uma cor sólida específica? Nenhuma. A única coisa que o artista vai fazer é limitar tantas quantas ele fez, para poder lidar com o valor da obra de arte. Mas, no fim das contas, é simplesmente um ato que não depende propriamente da imaginação, da criatividade, né? Ele pode ser um ato da reprodutibilidade hiperindustrial. Então, você vai... Há um tempo tinha isso, não era nem sólidos geométricos, mas era um tipo de abstração que não era geométrica, se vendia no supermercado, né? Eu lembro do Pão de Açúcar, uma época que estava vendendo uns quadros. Eram os quadros todos meio parecidos, né? Não tinham bem um autor, mas parecia uma obra de arte. Mas, ao mesmo tempo, era menos obra de arte, do ponto de vista do significado, que a lata de sopa. Claro, a do Andy Warhol. Mas aí eu estou no mercado, a transfiguração do lugar comum também concerne uma espécie de dessacralização da arte, né? Desespecialização da arte. Né? Existe uma lugar comunização da arte. Então é possível, hoje, se ir no mercado e ver alguma coisa que parece obra de arte, que é tão reproduzido quanto a sopa, que parece com uma obra de arte. Percebem? Então tá. E essa é uma passagem, essa é uma via de chegada também pelo contemporâneo, no contemporâneo. Então, curiosamente, as vias de chegada no contemporâneo são todas meio vulgarizadoras, né? Num certo sentido, a arte contemporânea é uma arte vulgarizada. Mas é uma arte vulgarizada que permite que a arte, uma vez que foi vulgarizada, realize experimentos e obras sem as mesmas limitações, né? Ou seja, a vulgarização transforma a obra de arte numa obra de arte não limitada, né? Porque a limitação do modo de fazer obra de arte trazia consigo uma espécie de valorização intrínseca da obra de arte, né? De tal maneira que uma santa que foi pintada toda do mesmo jeito
A faxineira não ia jogar fora, mas ela joga fora a outra obra de arte. Mas a obra de arte tem muito mais valor do que a santa, do ponto de vista monetário, né? A arte contemporânea gera até mesmo esse tipo de deturpação, por assim dizer, né? Esse tipo de incômodo. Então tá. No capítulo que nós estamos, o evitamento do vazio, o vazio é entendido como angústia. E de alguma forma, é como se a arte tautológica, em definindo a obra de arte como ela mesma, evitasse a angústia que a obra de arte expõe, tradicionalmente expõe quem a vê. Faz sentido para vocês? Então, por exemplo, pensando na Rosana Paulino. A Rosana Paulino tem um trabalho com muita angústia. Se eu pergunto o que é o trabalho, vocês não vão me dizer, é nanquim, é plástico, é barro. Vocês vão me dizer, é uma representação do sofrimento da mulher negra no contexto brasileiro. Percebem? Nesse sentido, o trabalho não evita angústia. O trabalho causa angústia. E angústia não é necessariamente uma angústia sua, é uma angústia que está no trabalho e que te olha de volta. Você se faz visto pela angústia dela, num certo sentido. Ela, a obra de arte, né? Se esse trabalho fosse capaz de utilizar os elementos mínimos de forma a que a obra de arte fosse vista como um objeto comum, nós teríamos mais dificuldade para ver angústia nele. Seria uma maneira de, segundo o Didi Huberman, de evitar o vazio. É como se os quadrados do Reinhard evitassem o vazio. É como se os trabalhos geométricos do Donald Judd evitassem o vazio. Agora, curiosamente, esse trabalho da Rosana Paulino, que é um trabalho que não evita o vazio, ele é dependente de uma virada estética, artística, que permite que se evite o vazio, percebem? Ou seja, para que bonecas industriais possam ser obra de arte, é preciso que o lugar comum seja obra de arte. E quando o lugar comum é obra de arte, a obra de arte é capaz de evitar o vazio, em alguns momentos. Perceberam? Existe uma gramática artística que é aberta pelo contemporâneo, que depende da dessacralização da obra de arte e um certo encantamento do lugar comum. E o encantamento do lugar comum também é uma espécie de dessacralização, né? Porque o lugar comum é o lugar de todo dia, que pode ser mobilizado em obras significativas em que o vazio está presente. Mas, de certa maneira, elas dependem de uma virada estética que, no argumento do Didi Huberman, pode permitir que se evite o vazio nas obras de arte. Lembram quando eu mostrei a vocês o Christian Boltanski? O Christian Boltanski, os trabalhos dele não precisa nem tocar nos trabalhos. Basta ele reunir um monte de roupa e pegar um monte de lata de biscoito, botar tudo em cima um do outro e dizer memória do Holocausto. Mas nós não lidamos com o trabalho como caixas de biscoito e roupas que não foram de ninguém. Nós lidamos como referência a uma memória. É mais ou menos como o trabalho da Rosana Paulino e as bonecas. Nós não lidamos com as bonecas como se fossem bonecas quaisquer. As de plástico, não as de barro. As de barro, mesmo as de barro tem um elemento meio reprodutível, né? A gente pode buscar boneca de barro em algum lugar, às centenas. Tem um artista chinês que vive em polêmicas, é o Ai Weiwei. E ele faz uma espécie de sementes de girassol, são iguais a sementes de girassol, só que feitas. E aí ele se envolve uma série de polêmicas, porque para fazer milhares de sementes de girassol, e ele é um homem que denuncia o totalitarismo do Partido Comunista Chinês, tem denunciado artistas que não estão tematizando a pandemia, a alienação dos artistas.
Mas, ao mesmo tempo, para eu poder fazer milhares de sementes de girassol que sejam idênticas à semente de girassol, eu não posso pagar as pessoas bem, porque senão eu não consigo viabilizar esse trabalho. Então, é preciso uma espécie de trabalho escravo, mal remunerado, uma espécie de iFood da arte contemporânea, para gerar esse tipo de obra com milhares de incontáveis sementes de girassol, que não são sementes de girassol, percebem? Então, nesse sentido, a arte contemporânea, ela permite uma espécie de amplificação do significado artístico, ao mesmo tempo em que ela torna explícita os elementos de composição do significado, que, na maneira como Didi Obermann aborda, é uma espécie de vulgarização do significado. Tá bem? Fez sentido? Então tá. Então vamos aqui. O evitamento do vazio. Vocês lembram que o último trabalho que eu mostrei da Rosana Paulino é uma mistura entre figuras geométricas e figuras, né, relacionadas ao Brasil. Ó, a geometria brasileira chega ao paraíso tropical. Vou botar aqui para vocês. Esse título pode ser entendido como ironia, né? O Brasil, que é repleto de significados mal elaborados, né? Dizimação dos índios, destruição da floresta, dizimação dos negros em muitas gerações diferentes. Quais são os principais movimentos estéticos brasileiros? Pelo menos nos últimos anos, que foram anos sob as últimas décadas, que foram antes da década de 80, que foram décadas em que as ditaduras falaram muito alto, né? Foram trabalhos geométricos, abstracionistas, né? A arte brasileira traz consigo uma elegância que não é uma elegância do genocídio, né? Não é uma elegância dos grupos de extermínio, né? E, né, muito embora, por exemplo, agora eu acompanho o Augusto de Campos, que já está bem idoso. Mas nem parece, ele está com uns 90 e tantos anos, mas está num vigor danado. E ele tem feito os poemas concretos, críticos ao Bolsonaro, por exemplo. Nos trabalhos de juventude, ele e o Décio Pignatari, não sei se foram eles ou se outros membros do grupo concreto, faziam alguns poemas com alguns elementos de crítica social, mas sempre muito baixa. E, via de regra, é um movimento intelectual intelectualizante, né? Abstrato do ponto de vista intelectual, né? Ou seja, muitas ideias e pouca realidade brasileira, né? Qual é o nome, professor, da pessoa? Augusto de Campos. Ah, tá. Vocês querem ver um poema contra o Bolsonaro, do Augusto de Campos? Augusto Campos Bolsonaro. Ele é um artista que se inscreve dentro é um artista malevitiano, né? Um artista que está dentro da dinâmica geométrica, pictorialista, né? Geométrico e pictorialista. Ou seja, ele participa de uma certa minimalização que concerne a explicitação dos elementos mínimos da experiência. Então, de certa maneira, ele pode ser associado a uma certa despolitização da arte brasileira,
numa certa visada, né? Eu não acho que seja completamente verdadeiro. E mesmo esses poemas, por exemplo, vocês estão vendo esse aqui? Ele fez o Viva a Vaia, que é um poema super famoso, e fez esse aqui também. Jair, já foi, já vai, já era. Esse aqui é o Viva a Vaia, só que na capa de um livro. Viram? Já tinha visto já isso em algum lugar, mas eu nem sabia que era Já dele. vi, já Achei que isso, era de lá. já Achei que alguém vi, tinha escrito. já vi, já ir, já foi, já era. Ah, aqui tem um o mito. O mito, o mito, o mito, o mito, o mito. Aqui acho que está o 10, o Zé, o... Tem uma ironia, um gosto, né? Uma... Mas, ao mesmo tempo, é como se a geometria, ela fosse limpa demais para esse assunto, né? E o assunto parece que está em segundo plano, que está em primeiro plano é a elegância formal do poema. Não sei se faz sentido para vocês. Então, nesse sentido, o trabalho da Rona Paulina é uma espécie de ironia com isso. Que existe uma certa elegância geométrica brasileira, que é a elegância geométrica que está em Brasília, mas, né, é preciso levar essa elegância, é preciso radicalizar essa elegância geométrica a ponto de que ela se transfigure no lugar comum e pegar o lugar comum e torná-lo uma via de acesso a, a dinâmicas que são, digamos assim, mais sujas, mais úmidas, mais problemáticas do que a elegância formal. Fez sentido para vocês? É uma via de leitura desses trabalhos que eu mostrei a vocês da Rosana Paulina. Mesmo o título remete a isso, né? A geometria brasileira chega ao paraíso tropical. Como assim a geometria brasileira chega ao paraíso tropical? Porque a geometria brasileira, ela é o paraíso tropical, percebe? É como se ela chegasse e se desse conta de quem ela é. A geometria brasileira, que sempre viveu em alienação, de repente se deu conta. Nossa, tem tucano, tem índio e tem negros mortos. O primeiro é a geometria brasileira, que tem uma negra mais velha, um jacaré e um índio. Aí depois, geometria brasileira chega ao paraíso tropical. E tem um sólido geométrico sobre os olhos do índio e depois sobre os olhos de dois índios. Ó. Aqui também. Está meio borrado, acho que é por causa desse efeito câmera de Hollywood que eu botei. Deixa eu tirar. Nem sei tirar mais. Que serve como máscara mortuária, né? Quando você tapa os olhos de alguém, mesmo que seja um sólido geométrico felizinho, vira uma máscara mortuária. A mesma coisa que acontece aqui na negra. Um sólido geométrico no rosto. Aqui também. Então, percebam, é preciso que o sólido geométrico se torne um objeto comum para que o sólido geométrico possa compartilhar espaço com figuras, acrescentando significado a figuras, como é a conjugação entre uma boneca de barro, uma boneca de plástico, dentro de um determinado contexto. Então tá. Agora eu prometo que eu vou para o capítulo. A primeira nota que eu fiz... Deixa eu ver onde está.
Na página 41 de vocês. Ele diz assim, o parágrafo começa assim: essa segunda atitude, ele diz assim, aqui, o que vemos, o triste volume, já falando da obra de alguém que eu não lembro quem, depois deixa eu ver se está nas obras que ele... Ah, tá falando acho que do paralelepípedo do Donald Judd, deixa eu ver aqui. Vocês vão ver, tem várias obras do Donald Judd nas imagens, né? Acho que estão no final do livro. Uma delas é Sem Título, outra também Sem Título. Depois outra do Robert Norris, que são colunas. O que são essas colunas? Colunas são colunas. Tem uma acho que é Tony Smith, The Black Box, que é uma caixa preta. Vocês veem nas imagens do livro, tá? Ele diz assim, deixa eu ver. Aqui, o que vemos, o triste volume, será eclipsado, ou melhor, revelado pela instância legiferante de um invisível a prever. E o que nos olha se ultrapassará no enunciado grandioso de verdade do além, de alhures hierarquizados, de futuros paradisíacos e de face a face messiânicos. Ele está dizendo que mesmo esses elementos que estão sendo... deixa eu ver do começo. Essa segunda atitude consiste, portanto, em fazer da experiência de ver um exercício da crença. Uma verdade que não é nem rasa, nem profunda, mas que se dá enquanto verdade superlativa e invocante, etérea, mas autoritária. Uma vitória obsessional, igualmente miserável, mas de forma mais desviada. Que forma é essa? Que consiste em ver aquilo que se crê que se vai ver, né? Que lembra também a arte religiosa. Então, você pode olhar uma obra de arte e se permitir levar para onde a obra de arte te levar. Você pode olhar uma obra de arte e a obra de arte remete a ela mesma. Então, ela não te leva para lugar nenhum. Ela diz, aqui é aqui. Um pouco como aquela cadeira do Joseph Kosuth que eu mostrei a vocês. Né? A cadeira remete à cadeira. Você tenta ir para além da cadeira, a cadeira te retoma a cadeira. A cadeira real, a cadeira figurada e a definição de cadeira. Então, não tem muito como escapar. Tem que ficar no aqui. Aqui, cadeira. Ou a obra pode me levar, não para o lugar para onde ela me leva, mas no lugar para onde a minha crença me leva. Percebe? Isso tem um aspecto de transporte, que faz com que o elemento tautológico se quebre, mas, ao mesmo tempo, tem um limite. Né? No fim das contas, o que ele quer? Ele quer falar pela obra de arte que me leva para um lugar que eu não prevejo. Percebem? Eu não sei para onde ela vai me levar. E que volta novamente à primeira citação que eu fiz, relacionado a ela, por ser estranha, poder tirar alguma coisa de mim. Na página 42, ele diz assim, falando sobre o mecanismo da crença. É quando o discípulo, precedido por Simão, Pedro, e seguido por Maria, depois por Maria Madalena, chega diante do túmulo, constata a pedra deslocada e olha o interior. E viu e creu. Et vidit et credidit. Observa lapidarmente São João. Acreditou porque viu, como outros mais tarde acreditarão por ter tocado, e outros ainda sem ter visto nem tocado. Mas ele, que é ele que viu? Nada, justamente. E é esse nada, ou esse 3 vezes nada, alguns panos brancos na penumbra de uma cavidade de pedra, esse vazio de corpo que terá desencadeado para sempre toda a dialética da crença. Uma aparição de nada, uma aparição mínima,
alguns indícios de um desaparecimento, nada ver para crer em tudo. Tem uma frase do Tertuliano que é ótima, né? Ele diz, eu creio no que é absurdo. Então, num certo sentido, é possível ver qualquer coisa em qualquer lugar, mesmo com pequenos vestígios, né? E, num certo sentido, é isso que a crença faz. A crença ela é capaz de nos permitir ver meramente por vestígios, porque nós já cremos antes de ver, percebem? E nesse sentido, quando se crê, a crença coloca diante dos olhos aquilo que estamos vendo. É o que faz, por exemplo, com que o fiel veja o milagre, né? O milagre não está no mundo, o milagre está nos olhos do fiel. O fiel vê o milagre antes do acontecimento acontecer. Já está disponível ao milagre. Então, em certo sentido, a arte religiosa pode levar alguma coisa no que diz respeito ao minimalismo. Porque, no fim das contas, é possível habitar o minimalismo com significados que se leva até ele, a partir da crença. Mas, no fim das contas, não é isso que ele quer. O que ele quer, porque isso é limitado, né? O que ele quer é ilimitação. E a ilimitação é a obra de arte na qual os elementos de crença não são anteriores à obra de arte. Percebe? A obra de arte não conta com a minha crença. A obra de arte me leva para algum lugar, ao mesmo tempo em que eu entre em contato com ela, mesmo sem crer nela. Num certo sentido, no que diz respeito a uma certa operação social, é o que acontece no mundo da arte com relação aos objetos comuns, né? Porque mesmo que eu creia que o objeto comum não tem valor nenhum enquanto objeto artístico, existe uma circunstância que o envolve que me obriga a crer no seu valor, né? Percebem? Eu posso olhar para o mictório e não creio que o mictório é uma obra de arte. Mas há uma circunstância tal que me obriga a crer que o mictório, porque está envolvido por uma certa dinâmica, serve como obra de arte naquele contexto. Percebem? Ou seja, não foi a obra de arte que me levou, muito embora eu seja capaz de ser transportado pelo mictório para outros lugares, inclusive lugares que me tiram algo, né? Que não um banheiro, né? Um banheiro público. Mas, ao mesmo tempo, se a dinâmica da crença ela fala mais alto, existe um transporte ao qual a crença me obriga. Esse é o ponto. Se eu sou obrigado a crer, os objetos me transportarão para o caminho que a minha crença me obriga a me transportar. Percebem? E os objetos vão se tornar portas. É um pouco o que acontece com os santos. Santos de feitos, ou o que acontece com os lugares sagrados, né? O infinito já está em mim antes de perceber alguma coisa realizando o efeito de infinito. Eu já creio no infinito. No último parágrafo desse capítulo, ele mostra aqui algumas imagens, olha. O frangélico. Aqui no meu está no finalzinho. O frangélico se olharem esse frangélico da página 44, 45, estão vendo? Isso é interessantíssimo, né? Porque é um frangélico, que é uma obra do século XV, e parece um pouco um Donald Judd, né? Porque, no fim das contas, é um retângulo, com vários quadradinhos em cima. São tumbas, né? Mas o que são tumbas se não retângulos, com quadrados e quadrados espalhados? No fim das contas, eu consigo ter, pelo menos, uma apreciação um pouco mais minimalista dessa tela, do juízo final, do que eu teria de uma tela em que os personagens estivessem mais ao centro, né? Sou capaz de dizer, o que é isso? São quadrados. E o que são esses quadrados? Os quadrados são tinta. Tinta onde? Sobre uma tela.
Aí no último parágrafo ele diz assim: seja como for, na página 48. Seja como for, o homem da crença verá sempre alguma outra coisa além do que vê. Quando se encontra face a face com uma tumba, uma grande construção fantasmática e consoladora faz abrir seu olhar, como se abriria a cauda de um pavão para liberar o leque de um mundo estético, sublime ou temível, e também temporal, de esperança ou de temor. O que é visto aqui sempre se prevê. E o que se prevê sempre está associado a um fim dos tempos. Um dia em que a noção de dia, como a de noite, terá caducado. Seremos salvos do encerramento desesperador que o volume dos túmulos sugere. Um dia chegará para que chegue tudo o que esperamos se acreditamos nesse dia, e tudo o que tememos se não acreditamos nele. Posto de lado o caráter alienante dessa espécie de double bind totalitário, informações contraditórias, tá? Cumpre reter na atitude da crença esse movimento pelo qual, de forma insistente, obsessiva, se reelabora uma ficção do tempo. Prefiguração, retorno, julgamento, teleologia, um tempo reinventando-se aí, diante da tumba, na medida mesmo em que é o lugar real que é rejeitado como pavor. A materialidade do jazigo e sua função de caixa que encerra, que opera a perda de um ser, de um corpo doravante ocupado em se desfazer. Está dizendo que as caixas, que podem ser vistas apenas como morte, num contexto de crença, transportam quem a vê para o ambiente de ressurreição. Ou seja, tem um efeito transcendente, mas leva até a ressurreição. Ou seja, existe um impedimento da angústia também, como acontece talvez num certo minimalismo, em que não há angústia porque aquilo que se lida remete a si próprio. O homem da crença prefere esvaziar os túmulos de suas carnes putrescentes, desesperadamente informes, para enchê-los de imagens corporais sublimes, depuradas, feitas para confortar e informar, ou seja, fixar nossas memórias, nossos temores e nossos desejos. Tá bom até aqui, né? Gente, É forte, né, esse final. Pode falar, Mariana. Não, é só um comentário. Achei forte esse final, assim, quando eu li, falando, assim, do túmulo e o que se ignora. Meu Deus, eu fiquei, assim, vendo várias coisas, vários velórios, assim, na minha cabeça, assim. Eu sou uma pessoa que normalmente evita a cerimônia. Eu fiz isso por muitos anos e esse ano eu questionei, assim, do porquê. Eu aceitava, tipo, eu simplesmente faço isso. Tipo, eu sou assim, eu não gosto da cerimônia, eu não vou, não ligo, não sei o que falar, não sei o que fazer. E aí eu passei a questionar, tipo, do porquê que eu nunca ia, né? Como todo mundo encarar aquilo. E eu fui lendo esse texto, me deu um aperto assim, no coração. Mas eu acho que uma maneira de interpretar interessante seria que, diferentemente da maioria das pessoas, ao invés de lidar com aquelas imagens, com aquela situação, como o transporte determinado pela crença, você está tentando lidar com aqueles objetos, com aqueles símbolos, pela maneira como eles aparecem. E como eles aparecem? Eles aparecem como morte, eles aparecem como fim, eles aparecem como decadência, né? E nesse sentido, percebe, você está lidando com eles de maneira direta, ao invés de lidar com o lugar para o qual eles transportam. Então, a maneira habitual, né, de se lidar com o cemitério não é lidar com o cemitério, mas é lidar com o lugar para o qual a alma foi. Não com a morte, mas com a vida que a morte significa. Então, as pessoas se entristecem, mas ao mesmo tempo em que lidam com a beleza. E essa é uma maneira, digamos assim, de lidar com a transcendência das imagens, mas é uma lida transcendente com as imagens em que o transporte é determinado.
Nesse sentido, ele valoriza essa ideia de lidar com a imagem que me transporta para um lugar obscuro, né? Obscuro da minha alma, obscuro das representações, mas que não é determinado. Então, no fim das contas, é angustiante lidar com imagens com relação às quais eu não sei para onde elas vão me transportar. E é essa a importância da imagem na maneira como ele tem conduzido o argumento. Ao mesmo tempo, você poderia, talvez, lidar como nessa virada pictorialista que também chega ao contemporâneo, que é o que é a tumba? A tumba é só um retângulo, é concreto. E o que é esse corpo? Esse corpo nada mais é do que carne em decomposição, como qualquer carne em decomposição. É uma maneira também de evitar o transporte, segundo ele. Seria lidar com aquela imagem... De encerrar ali, né? Exatamente. Exatamente. Seria uma espécie de mentalidade hiperpositivista científica que, ao ver um corpo morto, não vê o corpo do ente querido morto, mas lida com células que entram em decomposição. Então, não há diferença entre o bife na geladeira e a vovó. Porque, no fim das contas, é tudo carne, né? Então, essa redução dos elementos faz com que, segundo ele, apareça uma espécie de tautologia. E essa tautologia também impede o transporte da imagem a um lugar indeterminado, que é o que ele quer buscar e valoriza. Então, tá. Vamos lá. Vamos marcar a próxima leitura. O dilema do visível, eu já marquei para vocês lerem, né? Então, agora vocês podem ler a dialética do visual, ou o jogo do evitamento. Tá bem? Que é mais gordinho, é um parágrafo mais cheinho. E nós estamos no mais simples objeto... Não. Nós estamos no mais simples objeto a ver. Tá bom? Eu ainda não vou passar um outro artista para a gente lidar, porque eu ainda quero permanecer com a Rosana Paulino por mais um encontro, mas para a semana que vem a gente começa uma pesquisa de um novo artista. E é assim que eu vou proceder. Um novo artista, capítulos, e tentar referenciar essas discussões com outro trabalho, tá? Ok, professor. Então tá bom, gente. Obrigado pela atenção. Professor, valeu. Obrigado, Ica. Bom dia, gente. Tchau. Beijinho. Tchau, boa noite. Não esquece de subir o vídeo, por favor.